Olá, meus amores, e hoje eu quero trazer para você aqui na Semana da Mulher, essa semana tão importante para nós mulheres, né? Essa conquista maravilhosa. Eu queria trazer aqui a mulher no mercado de trabalho, isso mesmo. A mulher cada vez mais, ela está no mercado de trabalho, ela está presente nas empresas, né? A gente vem conquistando o nosso espaço. Mas ainda falta muito, né? Então eu queria trazer um pouquinho aqui essa reflexão para nós mulheres daquilo que estamos buscando na vida, por que não estamos nos posicionando no mercado de trabalho de uma maneira mais eficiente. Então eu queria trazer aqui, ó, você não pode, eu penso assim, ó, eu como mulher, eu não posso depender de ninguém, imagina, né? Uma mulher depender do homem para comprar até uma calcinha. Isso é triste, não é mesmo? E às vezes as pessoas ficam nos relacionamentos tóxicos por causa disso, né? Pelo comodismo de estarem numa zona de conforto, isso mesmo, né? Então eu vejo muitas mulheres aqui na clínica mesmo que às vezes se submetem a cada coisa, né? A agressão verbal, relacionamentos tóxicos, tudo isso por medos, né? Então, medo da solidão, medo da rejeição, medo de ficar sozinha, medo de ter que ir para o mercado de trabalho, né? Então, a gente tem muitos medos e no mercado de trabalho não é diferente, né? Então as pessoas elas querem estar no mercado de trabalho e ao mesmo tempo elas têm medo. Então pensa, para você ter sucesso, o que você precisa? Para você ter sucesso, você precisa de duas competências na sua vida. A competência emocional, isso mesmo. Sem essa grande competência, ninguém vai sair do lugar, porque você tem que saber lidar com as adversidades do dia a dia, saber lidar com as pessoas, saber não levar tudo para o lado pessoal, e isso eu vejo como é difícil hoje. Todo mundo já leva para o lado pessoal, ninguém sabe separar, né, o que é profissional, o que é pessoal. Então a estrutura emocional, quando as coisas não começam a dar certo, isso a gente viu muito agora também na pandemia, muitas empresas fechando. No início da pandemia nem tinha dado ainda o impacto da pandemia, as pessoas pelo medo inconsciente que elas ficaram, pelo pânico, elas já foram fechando suas empresas, né? Então a gente vê muito disso. Então precisamos sim ter inteligência emocional para saber lidar com aquela diversidade que acontece e mudar o foco, recriar, ter criatividade. E a mulher ela é muito criativa, não é mesmo? E a segunda competência é a competência técnica. Por quê? Porque não adianta você ter a criatividade, você saber fazer. Um exemplo lá, você tem uma padaria, você sabe fazer tudo, sabe fazer pão, bolo, tá. Mas você não sabe gerir o dinheiro, você não sabe como investir, como entregar o seu serviço ao consumidor, a realizar um marketing eficaz. Então, do que adianta você ter o conhecimento se você não tem o conhecimento do seu produto, se você não tem conhecimento administrativo? Então a gente vê que muitas empresas fecham exatamente por isso, e muitas mulheres param de crescer, estagnam aonde estão, porque não sabem e têm medos, né, internamente de alavancar o seu trabalho, né? Então isso também causa um grande medo, um grande pânico nas mulheres hoje. 30 milhões, gente, olha só, 30 milhões de mulheres são empreendedoras no Brasil. Isso equivale a 41%. Né? Então, como o MEI subiu 52% entre mulheres abrindo o seu negócio aqui no Brasil, olha que legal. Só que a mulher, ela tem facilidades de adaptação. Então, a mulher, ela tem um estilo mais fácil de se adaptar do que o homem. Ela se adapta melhor ao mercado de trabalho. Né? Então ela tem bastante força de inovação, ela consegue inovar com facilidade, mas aí entra um grande vilão de todas nós mulheres, porque criam algo, mas não persistem, trocam de ramo com muita facilidade. Isso é um pouquinho diferente, né? É uma coisa boa, mas ao mesmo tempo uma coisa negativa entre as mulheres, né? Que ela gosta da inovação, mas às vezes elas se perdem, então elas começam a realizar um trabalho, dali um pouco elas já começam a fazer outro, dali um pouco ela vê que não está dando muito certo, em vez de persistir,
de tentar, de modificar, de inovar aquele trabalho, ela já pula para outra coisa. Então esse é um ponto negativo das mulheres, e isso faz com que dificulte muitas mulheres de alavancar o seu trabalho, de ter muita prosperidade no seu trabalho e continuar ali numa zona de conforto. Então, outra é a conectividade. Então, a mulher, ela tem uma facilidade. Então, ela chega ali, ela já começa a conversar, dali um pouco já virou melhor amiga da outra. Então, ela tem essa facilidade entre elas de comunicação, né? Então, ela tem essa facilidade maior do que o homem, por isso que ela, às vezes, se destaca mais do que o homem no mercado de trabalho. A mulher também, ela tem humanização, né? O homem, ele é mais centrado, ele é mais focado, é esse ponto, né? Ele é mais objetivo. A mulher não, ela é um pouquinho mais humana, então ela já pensa, se ela vai demitir alguém, ela já pensa, porque tem família, porque tem isso, porque tem aquilo. Então isso também acaba às vezes dificultando no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque às vezes está ali com aquele funcionário, ela já chamou atenção, ela já fez, e a coisa não engrena, e ela se auto-prejudica para manter aquele funcionário, ela prejudica o seu emocional, ela acaba se auto-prejudicando para manter aquele funcionário dentro da empresa, porque ela sente compaixão pelaquela pessoa. Então é outro ponto assim da mulher que tem que ser visto. É legal a humanização, a mulher que tem, né, facilidade de pensar nos outros, né, de gerir, porque aí ela, como ela tem humanização também, ela vai conseguir atender com um diferencial os seus clientes, mas ela tem que também estar atenta a tudo isso para não perder o seu foco, que é a sua organização, e deixar que vire baderna, né, e uma coisa familiar, né, Então aqui todo mundo manda, aqui todo mundo tem autoridade, e às vezes ela perde a sua autoridade dentro da sua organização por causa disso, né? Então ela se preocupa demais em atender, em cuidar do outro. E isso é um ponto positivo, porque ela pensa bem, né? Ela quer cuidar do seu cliente, ela quer os benefícios que o seu produto pode trazer para o seu cliente, e isso faz com que ela tenha mais vendas, né? Então que ela prospere cada vez mais. E sem tirar, né, que nós mulheres temos uma criatividade muito linda, né? Nós somos criativas por natureza, vamos dizer assim. E os dados mostram e comprovam isso, porque na pandemia quase 70% das empresas que fecharam eram de homens. Somente 30% mulheres, empresas administradas por mulheres. É exatamente por essa inovação, por essa criatividade que a mulher tem de se inovar diante das dificuldades. O homem já bate o desespero, bate a barreira, fechou mesmo a sua empresa. Então 70% para 30%, olha a diferença aí, né? Então como nós temos essa maturidade, como nós temos, né, essa grande criatividade de se inovar diante das dificuldades da vida, né? E isso é um ponto muito positivo entre nós mulheres, pensam bem. Né? Então nós temos desafios, né? Então no Brasil, olha só, apenas 8% das cadeiras de conselhos são mulheres. Então as mulheres, elas estão presas em cuidar de pequenas empresas, com medo de assumir grandes negócios. Então no Brasil só 8% das cadeiras dos conselhos são de mulheres. Isso quer dizer para nós que nós ainda estamos muito abaixo de outros países que são 14%. E perto dessa porcentagem é minúsculo o que nós ainda podemos. Então, onde está o nosso medo, onde está dentro de nós as nossas barreiras que estão nos impedindo de alavancar o nosso trabalho? Então, do que nós temos medo? Da onde estamos nos paralisando para que a gente não chegue em escalas maiores? Então eu monto aquela empresinha. Então o que a mulher muitas vezes, eu tenho o meu dinheirinho, eu montei aquela empresa e ela fica ali por medo do crescimento, medo da exposição, medo de ir além, né, e conseguir mais do que aquilo. A capacidade nós temos, olha quanta coisa legal nós temos, inovação, criatividade. Então olha para nós mulheres, então um potencial enorme que temos, mas nós temos barreiras, né? As barreiras do terror, como a gente diz na física quântica. Então a gente tem muitas barreiras que nos travam de ir além, de conquistar mais, de alavancar mais nossas empresas. Então as mulheres, elas querem abraçar tudo.
ela, né, dentro da sociedade, e eu acho que isso é algo que dificulta para nós mulheres alavancar o nosso trabalho, porque a gente quer fazer tudo, a gente quer abraçar tudo, né? Eu vejo aqui pelas minhas consultantes, né, que são empresárias, elas não descentralizam, elas centralizam tudo nela e aí ela não consegue criar, ela não consegue ter inovação. Por quê? Porque quando você só consegue criar quando você tem tempo, e elas estão sempre numa correria louca, abraçando tudo, apagando incêndio aqui, incêndio ali. Dessa maneira, elas vão continuar sempre naquele mesmo patamar. Para você dar grandes saltos, você precisa de pessoas, você precisa de pessoas ao seu lado. Então a gente vê aqui que as mulheres, elas têm dificuldade de ter sociedades exatamente por isso, por ser centralizadora. Então elas não querem ter sociedade, elas não querem expandir, porque elas não querem um sócio, elas têm medo disso tudo. Outro dado que chama muita atenção, que nós mulheres não gostamos de fazer financiamento, né? Então o homem vai lá e ele faz, e é para crescer a empresa. A mulher, ela já é muito calculista, ela fica pensando, será que vale a pena? Não, vou continuar assim mesmo, que daí eu não gasto, não preciso. E isso muitas vezes faz com que a mulher se paralisa. Nós não construímos uma empresa sozinho, nós precisamos de ajuda, precisamos de pessoas. Eu mesma aqui em Santiago faço parte das mulheres empreendedoras, mas um grupo lindo de mulheres empreendedoras, mas a gente precisa de mais, a gente precisa buscar mais, a gente precisa, quanto mais a gente tiver pessoas nos ajudando a alavancar o nosso trabalho, parcerias, melhor ainda. A gente nós mulheres ainda temos aquela coisa ainda do ciúme, da inveja uma da outra. A mulher é muito disso, né? Então o homem já é um pouquinho parcial com tudo isso, a mulher não. Tanto que a mulher se veste para outra mulher, a mulher às vezes, né, ela quer ali disputar, e isso é uma coisa que tem que vir mudando. Nós precisamos criar o nosso campo, nós precisamos nos abraçar, nós precisamos sim nos apoiar umas às outras para o nosso trabalho alavancar. Sozinho ninguém faz nada, e é por isso que muitas pessoas, elas continuam aonde estão. Então, exatamente por quê? Pelos medos, pelos bloqueios que a mulher tem de alavancar no mercado de trabalho. Então, hoje as mulheres, elas querem abraçar tudo e não tem uma sociedade fazendo com que elas tenham. 94% das mulheres empreendedoras têm 5 funcionários. Então, olha só, de 100% das mulheres, 100% das mulheres, 94% delas. Então, olha só o grande número, 94% só tem 5 funcionários. E por medo de arriscar, elas têm medo de arriscar, as mulheres têm medo. Por que elas têm medo? Porque é trabalho, é casa, é filhos, é marido, né? Às vezes tem a mãe, tem o pai. Então, elas têm medo desse crescimento porque elas acham que não vão dar conta de tudo isso. E elas têm que cuidar delas, querem ficarem bonitas para o marido, tudo mais, têm que cuidar dela. E às vezes o esposo não, ele vai lá, trabalha, né? E chega em casa, tá na zona de conforto. Chegou em casa ali, tá numa bem boa. A mulher não, ela chega em casa, mãe pra cá, mãe pra lá. Às vezes eu incomodo a minha filha, eu digo assim, se eu ganhasse R$1 pra cada vez que eu escuto, mãe é. Eu tava rica, né? Então a gente brinca um pouco, mas é exatamente isso. A mulher chega em casa, ela tem que cuidar dela, tem que cuidar do esposo, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do filho. E esse sobrecarga faz com que a gente não tenha tempo, esteja esgotada e a gente não consiga crescer cada vez mais. Nós precisamos equilibrar, nós precisamos nos estruturar, nós precisamos da ajuda do nosso esposo. Quando nós queremos fazer tudo sozinha, nós não vamos dar conta. Sim, o teu parceiro tem que ser parceiro de verdade, ele tem que te apoiar no teu empreendimento, ele tem que estar do seu lado, te ajudando, te apoiando, e não ser um podre lá encostado, que trabalha, mas chega em casa tá de perna pro ar, enquanto tu trabalha o dia inteiro igual ele, e chega em casa tá enlouquecendo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então precisa desse auxílio, precisa dessa ajuda. E se você continuar querendo fazer, abraçando tudo sozinho, você não vai dar conta. Então você se faz pequena, você não tem nada. Gente, pensa assim, o que tem de divino ser pequena? Nada, pois somos filhos de Deus, gente. Então, se nós somos filhos do grande Pai, do grande Criador, nós nascemos para quê? Para crescer, para evoluir. Então, as mulheres, elas crescem no mercado de trabalho, mas no crescimento financeiro ainda falta muito. Elas crescem naquele trabalho padrão, né? Vendedora de loja, a maioria é mulher. Então, aquele trabalhinho lá que ganha
pouco, vamos dizer assim, mas empreendedoras de sucesso que faz a coisa acontecer nas cadeiras de grandes indústrias, de grandes empresas, né, na presidência de muitas empresas, ainda esses números é muito pequeno e nós precisamos chegar lá, nós precisamos sim mostrar a nossa força, porque isso nós temos, né? Então não vem de dizer que tem algo de divino em ser escasso, em ser pequeno. Não, nós somos filhos do grande Pai, do grande Criador e podemos tudo o que queremos. Quanto mais nós crescer, mais vamos ajudar. Pensa nisso, quanto mais você prosperar, mais você crescer, mais você vai ajudar os outros a crescer. Então, estamos vendo, né, mulheres cansadas porque querem se comparar ao homem. Nós não somos homens, mulheres. Então, sim, mulheres com grande potencial, mas nós não somos homens. Então não temos que ficar buscando comparações com o homem, temos que buscar o nosso mercado, o nosso espaço, a nossa força e não ficar em pé de guerra, querendo ser igual, querendo, né? A mulher está perdendo o seu lado feminino. Por quê? Porque ela quer ser igual ao homem, então ela está perdendo muito isso. E a gente está vendo muito a troca de papéis dentro de casa. Então o homem virando a mulher da casa e a mulher o homem da casa. Então a gente é feminina, desde o início dos tempos a gente foi assim. E a gente vai continuar sendo mulher feminina, né? A mulher que se cuida, que se arruma, mas tendo esse potencial dentro dela de criatividade, de inovação, de empreendedorismo, indo além, conquistando novos patamares. Pense um pouquinho nisso. Você tem um potencial, vamos buscar no mercado de trabalho e parar de querer igualdade. Vamos buscar aquilo que é nosso, porque capacidade nós temos. Então, a mulher tem mais despesas, tem mais trabalho, porque ela não para no trabalho quando ela chega em casa. Então, ela tem muito mais atividade que fazer. Então, pense um pouquinho nisso. Aonde você está buscando o seu pedaço no mercado de trabalho? Será que você está na zona de conforto, está acomodada? Será que você está fazendo algo mais para crescer cada vez mais? Se você está sem tempo, está esgotada, que é isso que eu vejo muito. As mulheres desesperadas porque elas estão exaustas, porque elas não aguentam mais, elas estão desesperadas porque ela não tem apoio em casa, ela não tem apoio do marido, ela se acha uma péssima mãe porque elas precisam trabalhar para ajudar o marido no sustento da casa. Então elas estão sugadas de todo que é maneira. E isso comprova também por que 40%, porque a maioria, a gente tem um grande número maior do que homens de mulheres com depressão. Então isso, né, traz para nós por que as mulheres têm mais depressão do que os homens. Exatamente por isso, porque elas estão cansadas, estão exaustas, enquanto o maridinho vai ali, trabalha às 8 horas, chega em casa, fica de perna pro ar, ela não para, ela só para a hora que vai dormir. Então não estou dizendo que não existe homens companheiro, claro que existe, homens maravilhosos, companheiros que abraçam junto, mas ainda na grande maioria isso está muito longe de se ver, porque nós temos ainda uma sociedade muito patriarcal, onde o homem ele pensa que não, o homem é o que provê a família e a mulher é o que cuida. Só que aí se inverteu os papéis, a mulher também está provendo a família, ela está levando, né, a alimentação, vamos dizer, para dentro de casa, e o homem continua com essa imagem que é dever da mulher. Não, não é. Então, assim como temos deveres, temos obrigações. O homem também tem deveres e obrigações. Então, temos que saber nos relacionar com os nossos companheiros para que a gente tenha essa ajuda mútua dentro de casa, né? Para que a mulher também consiga respirar, cuidar de si, né? Se valorizar, se amar cada vez mais, né? E buscar esse empreendedorismo cada vez mais forte. Então vamos parar de ser individuais, vamos parar de centralizar tudo, mulheres, e vamos descentralizar, vamos começar a buscar parcerias. Sozinho você não vai conquistar nada e não vai conseguir. Então busque parceria, busque pessoas que ajudem você a alavancar o seu trabalho. Então, um grande beijo para você, espero que tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com outras mulheres, né? Compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo, deixe o seu depoimento para você ajudar outras mulheres a alavancar. Então, coloque o seu depoimento aqui embaixo de como você conseguiu alavancar o seu trabalho para que outras se inspirem em você. Precisamos ser inspiração uma para as outras.
Precisamos ser parceiras, amigas umas das outras. O sucesso de uma tem que ser o nosso sucesso. Porque quando eu olho para o outro com admiração, com orgulho, porque aquela pessoa conquistou, não olha com inveja, ai, por que eu não dá certo e ela deu certo? Então olha como aprendizado, como gratidão pelo aprendizado que você está tendo com essa outra mulher. Então coloque aqui nos comentários. Me chamo Suzy Pacheco, sou terapeuta holística. Eu amo vocês.